Olá a todos, muito boa tarde. Eu sou Pedro Pandini e, junto com meus sócios Rafael, Chayane e Tainara, formamos a equipe por trás da Smart Drain. O nosso projeto propõe uma inovação tecnológica para a infraestrutura de drenagem urbana, mas hoje nosso objetivo não é apenas falar da engenharia do produto, e sim do motor financeiro que viabiliza essa ideia. Vamos apresentar o raio-x completo do nosso plano de negócios, passando pelos investimentos iniciais até a comprovação da nossa viabilidade econômica. O modelo de negócio do nosso sistema de bueiros inteligentes. A nossa solução é direcionada para três segmentos principais: administração pública municipal, construtoras e incorporadoras e concessionárias de rodovia e saneamento. Para chegar até esses clientes, utilizamos vendas diretas, participamos de licitações públicas e marcamos presença em estandes de venda. Utilizamos também plataformas digitais para prospecção. Nosso relacionamento não termina na venda. Focamos em uma venda consultiva com suporte técnico, garantindo que o sistema funcione perfeitamente na rede de drenagem do cliente, mantendo o vínculo através de contratos de monitoramento, parcerias estratégicas, oferecendo total transparência e incentivando o crescimento da rede com descontos progressivos por expansão. Para operar de forma enxuta e inteligente, não fabricamos a estrutura física. Nossos parceiros-chave são os fabricantes dos nossos sensores, os fabricantes dos cestos e a agência de marketing. Nossa atividade-chave foca na inteligência do negócio, o desenvolvimento e atualização do software, as vendas e a gestão de contrato. Por isso, temos um principal recurso-chave hoje é o nosso técnico de TI, que é o responsável por criar e manter a plataforma proprietária rodando perfeitamente. Por fim, nossa estrutura de custo é baseada na compra dos cestos e sensores com nossos parceiros, o salário da nossa equipe, aluguel e as despesas administrativas. E como a gente monetiza tudo isso? Através de três fontes de renda. Ganhamos na venda do equipamento físico, na mensalidade ou assinatura do nosso software e com contratos de gestão e manutenção da nossa rede. Para a nossa estruturação financeira, esse slide detalha o nosso investimento fixo inicial, que foi calculado em 250 mil. A maior fatia representa 110 mil, que é destinada à compra da nossa picape. Já que nossa maior parte de vendas vai ocorrer por vendas diretas, precisamos de um meio de locomoção para ter esse contato com nossos clientes. Destinamos 69.500 para máquina e equipamentos. Isso inclui bombas hidráulicas, medidores de vazão e instrumentos de precisão. Mesmo comprando sensores prontos, precisamos desses equipamentos para calibragem, teste de fluido e adaptação. Investimos pouco mais de 25 mil em infraestrutura e computadores. Já que nosso diferencial é o nosso software, precisamos desse investimento de alto valor em equipamento de boa qualidade para poder entregar o melhor para os nossos clientes. Por fim, temos 35 mil para a adequação e mobília da nossa sala comercial. Para a análise do capital de giro, identificamos uma necessidade de aproximadamente R$ 366 mil. Esse é o pulmão financeiro para manter a operação girando até o negócio se sustentar. Esse valor é importante porque garante recursos para cobrir despesas como fornecedores, folha de pagamento, estoque e demais custos operacionais, mesmo antes do recebimento de todas as vendas. Dessa forma, reduzimos o risco de falta de caixa nos primeiros meses de funcionamento da empresa. Este painel resume nossos indicadores de sucesso. Com a receita projetada de R$ 538 mil, nós garantimos uma margem de contribuição acima de 50% e uma lucratividade líquida de 12,33%. Outro indicador relevante é o resultado operacional, que demonstra que a atividade principal do negócio já é capaz de gerar caixa antes mesmo de considerar outras receitas ou despesas financeiras. Isso reforça que o empreendimento possui uma operação saudável e financeiramente sustentável. O nosso gráfico de ponto de equilíbrio mostra exatamente que as receitas escalam de forma saudável acima dos custos totais. Em outras palavras, conforme o faturamento aumenta, uma parcela maior da receita passa a se transformar em lucro,
mostrando que o modelo de negócio é economicamente viável e possui potencial de crescimento. Para compor nossa estrutura de capital e não descapitalizar os sócios logo na largada, optamos por buscar um financiamento de R$ 200 mil. Essa estratégia permite preservar parte do capital próprio para outras necessidades da empresa, como expansão, marketing, compra de insumos e eventuais imprevistos, aumentando a segurança financeira durante o início das operações. Simulamos essa captação com uma taxa realista de 1,5% ao mês em um prazo de 60 meses. Isso resulta em uma parcela de amortização de aproximadamente R$ 5.300 mensais. Além disso, o prazo escolhido proporciona um equilíbrio entre o valor das parcelas e o custo total do financiamento, evitando que a dívida comprometa excessivamente o fluxo de caixa da empresa. Se olharmos essa parcela dentro do nosso volume de caixa, percebemos que ela tem um impacto mínimo na nossa margem operacional, garantindo alavancagem com segurança. Com isso, conseguimos utilizar recursos de terceiros de forma planejada, mantendo a capacidade de investimento e reduzindo a necessidade de aportes adicionais dos sócios. No que diz respeito ao nosso ciclo financeiro, adotamos uma política rigorosa de prazos. Nosso prazo médio de recebimento das vendas é de 18 dias, enquanto o prazo para pagamento dos fornecedores é de 21 dias. Ou seja, nosso descasamento de caixa é positivo. Nós recebemos antes de ter que pagar, o que alivia drasticamente a pressão sobre o nosso capital de giro. Essa diferença de 3 dias pode parecer pequena, mas representa uma vantagem importante para o fluxo de caixa, reduzindo a necessidade de recorrer a empréstimos de curto prazo para manter a operação funcionando. Além disso, vamos operar com um estoque inicial de R$ 50 mil, o que nos garante uma autonomia e necessidade de estocagem média de 20 dias. Entrando em detalhes sobre a nossa engenharia de receita e projeção de faturamento, estruturamos um modelo de negócios híbridos, que combina a venda direta de hardware com a recorrência de serviços em um modelo conhecido como SaaS. A nossa meta operacional inicial é a comercialização de 400 unidades mensais do nosso carro-chefe, que é o sensor com cesto integrado ao plano básico. Essa linha de frente gera um faturamento bruto de R$ 480 mil, representando 89,1% do nosso negócio. Precificamos cada unidade a R$ 1.200. Esse valor é extremamente competitivo para o mercado de infraestrutura urbana, dado o alto valor agregado do monitoramento de cheias e prevenção de alagamentos em tempo real. Porém, o grande diferencial da Smart Drain está nos outros 10,9% da receita, que totalizam quase R$ 59 mil. Nós não apenas vendemos o sensor, nós criamos um ecossistema. Oferecemos treinamentos operacionais periódicos para as equipes técnicas das prefeituras ou concessionárias, cobrando R$ 680 por imersão, e distribuímos nossos clientes entre planos de assinatura intermediário e prêmio, que variam de R$ 200 a R$ 300 mensais por ponto monitorado. Essa estratégia de venda dilui o custo de aquisição do cliente ao longo do tempo e garante à empresa uma receita recorrente previsível, permitindo que a gente planeje expansões e melhoria no software sem depender exclusivamente de novas vendas de hardware. Quando olhamos para o outro lado da balança, a nossa estrutura de custos fixos mensais totaliza exatamente R$ 123.759,33. À primeira vista, o gráfico de barras evidencia que o capital humano absorve a maior parte dos nossos recursos. O Prolabore, dos 4 sócios proprietários, representa 58%, e a mão de obra técnica contratada com encargos representa mais 25%. Como gestores, defendemos que essa centralização de custos em pessoas é perfeitamente estratégica. Sendo a Smart Drain uma empresa de engenharia civil aplicada à tecnologia, o nosso principal ativo não é o espaço físico, mas sim o capital intelectual. Precisamos de engenheiros e técnicos altamente qualificados para garantir a calibração dos sensores e a precisão do algoritmo de drenagem. Indo além da folha de pagamento, chama a atenção para linhas operacionais essenciais da planilha. Alocamos R$ 3 mil mensais para despesas de viagem. Esse valor é crucial para que a nossa expansão comercial e para as vistorias técnicas de campo em diferentes municípios da nossa região. Também provisionamos R$ 3.083 em depreciação mensal. Essa é uma prática contábil rigorosa que adotamos para garantir fundos para a substituição futura dos nossos computadores de alta performance, softwares de simulação estrutural e da nossa picape utilitária de campo, sem desestabilizar o caixa da empresa em longo prazo. Por fim, analisando o nosso cenário de tributos e encargos, optamos por desenhar um modelo de negócios integralmente sobre as regras do regime de lucro real.
Embora seja um regime de apuração mais complexo para o sistema nacional, ele é mais adequado para o nosso perfil, pois pretendemos atender grandes contas corporativas e contratos de concessão pública ou governamentais, que exigem o máximo de transparência fiscal e permitem a compensação de créditos de PIS e COFINS sobre a matéria-prima dos sensores. Sob esse regime, nossa tributação e encargos gerais atingem o patamar de R$ 174.182,59 mensais, dentro desse ecossistema fiscal. Destaco o bloco de encargos sociais sobre a folha, que soma R$ 21.140,32. Aqui estão provisionados custos regulatórios obrigatórios como o FGTS, seguro contra acidentes de trabalho, salário-educação e as contribuições para o sistema SEBRAE e INCRA. Apresentar esses números com transparência comprova a maturidade do projeto. A Smart Drain ela não foi precificada no escuro. O nosso preço de venda de R$ 1.200 por sensor e as taxas de assinatura foram calculadas já absorvendo essa carga tributária de mais de R$ 170 mil, garantindo que a empresa opere na legalidade, mantenha suas certidões negativas em dia para licitações e ainda assim entregue a lucratividade líquida de 12,33%, que vimos anteriormente no nosso painel de indicadores. Dando continuidade à apresentação, gostaria de detalhar como a nossa estrutura financeira se comporta em relação aos custos que acompanham o volume de vendas. De acordo com o nosso modelo de negócios, os custos variáveis totais representam 55,55% do faturamento da empresa, o que totaliza uma média de R$ 299.289,20 mensais. Para impulsionar a captação de clientes, destinamos uma comissão de 5% para a nossa equipe de vendas, o que tem um impacto no orçamento de aproximadamente R$ 2.693,80. Além do nosso esforço das vendas, nós também mapeamos com muito rigor o impacto das operadoras de pagamento, cujas taxas somam cerca de R$ 9.428,30 por mês. Nós notamos que as operações via cartão de crédito exigem uma maior taxa do nosso caixa, custando cerca de 3% da transação, enquanto opções como boleto e cartão de débito custam 1,5%. E os recebimentos à vista, Pix ou dinheiro reduzem esse custo para apenas 0,5%. Por fim, para blindar o nosso fluxo de caixa contra imprevistos, incluímos de forma conservadora uma previsão de 0,5% dedicada à inadimplência. Avançando para o comportamento do nosso fluxo de caixa, é fundamental entendermos que a operação ela não é linear. Ela apresenta uma sazonalidade bastante expressiva ao longo dos 5 anos. O plano de mercado de drenagem e prevenção de enchentes, ele possui momentos de urgência e momentos de calmaria. E a gente identificou que o nosso período de menor, atividade comercial decorre próximo ao mês de junho, quando a nossa receita cai para 55% da nossa projeção média, atingindo um faturamento de R$ 296.318. Por outro lado, a gente enfrenta um pico de altíssima demanda no verão, especificamente em janeiro, onde tem aumento das chuvas, onde a gente alcança 120% da sazonalidade e fatura 646.512. É exatamente para equilibrar essa balança entre os meses de alta e de baixa que o nosso plano de negócios levantou a necessidade vital de um capital de giro inicial no valor de R$ 366.356,80. Essa, no caso, é a nossa reserva que sustenta a operação com tranquilidade durante todo o ciclo anual. Esse é o gráfico de sazonalidade do primeiro ano, do segundo ano, terceiro ano, quarto e quinto ano. Para encerrar a nossa apresentação, gostaria de consolidar a situação atual da nossa empresa. Do ponto de vista técnico e operacional, o projeto é totalmente viável, pois conseguimos integrar soluções convencionais da engenharia civil com tecnologias de telemetria já testadas e validadas no mercado de cidades inteligentes. Já sobre a ótica da viabilidade econômica, o projeto demonstra uma atratividade impressionante. Devido a nossa empresa operar com uma robusta margem de contribuição de 50,59% e entregar uma lucratividade média de 12% ao mês.
Para um investidor, você, nosso investidor, os números são extremamente convidativos. Alcançamos uma taxa interna de retorno de 108%, um valor presente líquido que ultrapassa a marca de 1,6 milhões de reais e garantimos que todo o capital investido retorna, no payback, num prazo curtíssimo de 12 meses. Ao longo de todo o nosso desenvolvimento deste plano de negócio, a gente extraiu lições muito valiosas para a nossa formação como engenheiro e empreendedores. E essas são as principais lições que nós aprendemos, no qual foi compreender o peso absoluto de que o capital de giro possui na sobrevivência de um negócio. Entendemos também que o maior desafio não é adquirir os melhores equipamentos, mas sim possuir o fôlego financeiro para atravessar os meses de baixa demanda. Além disso, aprendemos na prática como pequenos percentuais invisíveis, como taxas bancárias, de cartão, podem corroer silenciosamente o lucro da nossa operação, o que nos ensinou a importância de uma precificação cirúrgica e de um planejamento tributário extremamente atento. Eu e toda a equipe da Smart Drain